Botão azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Meus comentários pós-jogo em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece. 18+, o site para maiores. Jogue com responsabilidade. Supermercados BH, maior com você e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste. Vamos lá. Vou tentar me controlar para não me exaltar tanto, porque hoje a gente passou raiva e como, hein? Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0. Poderia ter sido mais, sabe? A lambada poderia ter sido maior, porque já com 3 segundos, uma entrada criminosa, uma cotovelada criminosa do seu Rafa Silva, camisa número 8, que não jogava há um tempão, esteve no banco aí, contra o Lanús, e já entra de cara hoje no time reserva, no time inventado pelo professor Fernando Diniz Pardal. Voltou a pardalizar, a poupar titulares e depois colocar esses titulares em campo. Então isso não é poupar, isso é incoerência. Isso é incoerência, pô. O Diniz não é um técnico aprendiz. Não é um técnico aprendiz. Os números dizem isso no seu currículo de campeão, atual campeão da Libertadores e por aí vai. Pelo amor de Deus. Que é isso, seu Fernando Diniz? Mas eu tô dizendo aqui no título, nos meus comentários, atacante merece rescisão. E o técnico tem que se explicar, e muito. Se explicar para a torcida, se explicar para o dono do Cruzeiro, o dono da SAF, para a diretoria que confiou que ele fosse capaz de realizar um grande trabalho no Cruzeiro. E desde que ele chegou, lamentavelmente, não deu liga. Não casou Fernando Diniz com o Cruzeiro. Essa é a realidade, estão aí os números. Ele não venceu em 6 partidas, 2 derrotas e 4 empates. Além de não vencer ninguém, não convenceu, porque o Cruzeiro em nenhum momento tem sido envolvente. Em nenhum momento o Cruzeiro envolveu os seus adversários. Não me recordo, sob o comando do Fernando Diniz, que o Cruzeiro tenha feito uma atuação convincente. Mais ou menos, pelas minhas lembranças, contra o Fluminense. Mas aí veio aquela ruindade, a inimizade com o gol, e o seu Caio Jorge, naquela oportunidade, perdeu 3, 4 oportunidades claras. Matheus Henrique perdeu e outros mais. E no final teve que amargar a derrota por 1-0. Esses 3-0, esse placar, ou esse resultado negativo, indiferentemente ao placar que foi, ele já estava desenhado. Porque quando abrimos a nossa jornada esportiva, Celeste KTO, já tínhamos a escalação do Cruzeiro. Eu achei que o Diniz ia mesclar o time, fazer um misto quente. Não, aí ele mandou a campo, olha o time inicial, pelo amor de Deus. Anderson, porque o Cássio nem para Curitiba foi, tá jogando realmente a meia bomba do sacrifício, meia bomba no sacrifício mesmo. E salvou o Cruzeiro aí, salvou a pele do Diniz, salvou a pele do Cruzeiro nos jogos contra a Bahia e contra o Lanús. Contra o Libertad também. Quase que o Cruzeiro amarga a derrota. Aqui, Anderson, Gasolina, Zé Ivaldo, Jonathan Jesus e Kaique. Que não disse é o que veio, né? Mais uma vez. Lucas Romero, Peralta, Ramiro e Lucas Silva. Matheus Vital e Rafa Silva. Rafa Silva só na escalação e na entrada em campo, porque o jogo mal começou, 3 segundos e ó, pá, cotovelada com o braço esquerdo, atingindo o zagueiro Kaique Rocha do Atlético Paranaense.
cotovelada criminosa e irresponsável de um jogador profissional, prejudicando os seus companheiros, prejudicando a instituição, prejudicando o clube, o time, jogando por terra uma partida, um jogo, um campeonato que o Cruzeiro não vence em termos de jogos, a 5, agora foi para 6 jogos, sem vencer. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que fez esse rapaz. O que ele vai justificar? O que ele tem para justificar? Eu não posso culpar aqui o Fernando Diniz pela expulsão dele. Eu posso sim criticar o Diniz pela opção feita, não só pelo Rafa Silva, mas por determinados jogadores. Ele encheu o meio-campo de volantes sem nenhum jogador de criatividade. Um ataque com o Matheus Vital, que não joga nem de meia, que dirá de atacante, meu Deus do céu. E o seu Rafa Silva, para fazer a merda que fez, a lambança que fez, e me desculpe o termo, a cagada que fez. Sabe o que ele merece? Ele merece rescisão de contrato. Ele não pode mais vestir a camisa do Cruzeiro, porque ele mostrou que não tem comprometimento com a instituição, com o clube que o paga, que o contratou. Porque, volto a dizer, Rafa Silva, como que você vai justificar essa entrada que as imagens, elas são claras de que foi agressão, pô? De que foi irresponsabilidade, imperdoável o que você fez. E será ainda mais imperdoável se a diretoria não tomar uma posição. Uma diretoria que tem Alexandre Matos, que é o homem forte do futebol, é que manda, é que montou o staff lá, que trouxe o Paulo Pelaipe, que trouxe gente pra base, que trouxe o Edu Dracena, que trouxe o Fernando Diniz, que não teve paciência de esperar para contratar um treinador de fato. Poderia ter sido um outro. Por isso que o menos culpado, aliás, não tem culpa, não é menos culpado não, Arthur Moraes, não tem culpa nenhuma, é o dono do clube, é o dono da SAF, é o Pedro Lourenço, que bota a mão no bolso. E como eu o conheço, eu sei que ele não está batendo palmas para isso não. Ele não bate palma para maluco dançar, não, de maneira alguma. Ele não rasga dinheiro, não. Ele investe para dar alegrias para ele e para essa nação azul. E os caras não estão correspondendo. Aí vocês falam que eu estou cobrando só da comissão técnica. Não. Nesse momento eu cobro do time, eu cobro do elenco, responsabilidade, aplicação, determinação, entrega em campo, raça, respeito com a camisa do Cruzeiro, respeito com esse manto azul que vocês não estão tendo. Com salários em dia, com a condição que é dada desde que o Pedro Lourenço, que o Pedrinho assumiu o clube, tirando Ronaldo e Companhia Limitada, que viveu as glórias apenas da volta à primeira divisão. E, na maioria das vezes, só decepção. Então, eu isento aqui o Pedro Lourenço. Ele vai cobrar. Eu sei que ele vai cobrar, porque ele paga, pô. Ele vai cobrar internamente, ele vai cobrar, eu tenho certeza absoluta disso. Mas não é ele o experiente do futebol, ele é um empresário, um apaixonado pelo clube, por isso que ele comprou o Cruzeiro, comprou a SAF. Quem tem experiência são os dirigentes que ele trouxe, ele confia nesses dirigentes. Esses dirigentes, eles têm que cobrarem, e é do seu Fernando Diniz, do seu Rafa Silva, a lambança que ele fez, desses jogadores que não estão tendo entrega e que estão obrigados, diante dessa palhaçada de hoje, já diante do Lanús, ficaram devendo futebol, entrega. Contra o Bahia não foi diferente. Eles estão com a obrigação agora de irem na Argentina e buscarem a classificação. Que ela venha com sofrimento ou não, mas o Cruzeiro fica na obrigação desses jogadores e do São Fernando Diniz de trazerem lá da Argentina a classificação. E eu vou torcer para isso porque eu sou Cruzeiro. Indiferentemente se o Cruzeiro lá vai jogar bem ou não vai, mas tem que ter entrega, tem que suar, tem que ter garra. Esses jogadores têm que conhecer a história desse clube gigante, dos títulos. Tem que dar um livro contando a história do Cruzeiro para cada um deles. Eles têm que ter orgulho do clube que eles defendem, o maior de Minas. Então é de se chatear, é de se chatear. O seu Fernando Diniz, ele tem sim, ele tem muito que explicar. Que salada, seu Diniz, que bagunça organizada, que escalação é essa que o senhor inventou? Isso nem em treinamento deve ter acontecido. Onde que o senhor inventou um time desse
Poupasse um ou dois titulares, como poupou o Cássio para o jogo de quarta-feira. Sabe? Poupasse uns dois aí, uns três, mas não, poupou todo mundo. Só colocou o Romero, que só entrou porque não estava no jogo passado cumprindo suspensão na Sul-Americana. Colocasse o time titular, pera um pouquinho, Helder, colocasse o time titular e fosse substituído na medida que o jogo fosse passando. Mas não, aí veio o desgaste, a expulsão, e aí ele coloca os titulares para resolver como? Com um a menos, resolver de que maneira? E outra coisa, aí ele faz as alterações na volta para o segundo tempo, colocando aí Veron, colocando William. Poxa, o jogo mal começou, com 15 segundos deram um gol pro Atlético Paranaense, poxa vida. Coisa que não acontece nem em futebol amador. A maneira como o Cruzeiro sofreu esse gol do Atlético Paranaense, que era visível a vitória do Atlético, isso era, mas que poderia ter tido um comprometimento maior da etapa complementar, e o Cruzeiro até chegar a ameaçar o Atlético, fazer um golzinho e voltar pro jogo. Isso poderia ter acontecido. Não aconteceu pela incompetência, pela displicência, pela falta de responsabilidade e de comprometimento do Cruzeiro hoje, nesse jogo diante do Atlético Paranaense. Falta de comprometimento que começou com você, Fernando Diniz, com você, treinador, que veio para melhorar, clarear as coisas no comando técnico da equipe celeste. Começou com você, com essa escalação, com essa invenção. Aí faltou comprometimento em buscar realmente o resultado. Então você tem que ser cobrado, sim. Não vou dizer não, que nem dizer aqui que a diretoria tem que te mandar embora, que você mal chegou. Acho que você recebeu o primeiro salário agora, né? Porque o Cruzeiro está pagando em dia. E eu também não sou dono do clube para saber quanto que tem que pagar numa rescisão contratual com você. Quem é dono dos milhões é o Pedro Lourenço, não sou eu não. Eu sou um simples repórter, um simples trabalhador que vivo do que eu faço. Minha paixão pelo Cruzeiro, mas vivo do que eu faço. Um profissional que vende as minhas publicidades para o meu sustento e para sustentar a minha paixão, que sempre foi o futebol e o Cruzeiro. Aqui, mas o torcedor já perdeu a paciência já. Já havia antes do jogo uma mobilização de cobrança. E é muito bom que o Cruzeiro daí de Curitiba vá mesmo para a Argentina. Se concentre, respire esse jogo a todo segundo. E traga a classificação de lá. E que o Lautaro volte. Está na hora de voltar, já passou da hora. E que o senhor, seu Fernandinho, se explique, comece a se explicar na quarta-feira, porque o Cruzeiro não está jogando nada, absolutamente nada, sob o seu comando. Essa é a realidade. O senhor tem responsabilidade, sim, no que vem acontecendo. Tem responsabilidade, porque o senhor viu tapes, viu jogos do Cruzeiro, e foi passado pela diretoria do Cruzeiro tudo que estava acontecendo com o outro treinador, das lambanças que ele vinha fazendo, de escalar time também misto contra o Cuiabá, e hoje o senhor conseguiu superar ele. O senhor fez pior, colocou um time horroroso em campo. Adotou um critério totalmente sem sentido, sem lógica. Então o senhor tem que se explicar a quem o paga, a direção do clube. Pablo, 24 no primeiro tempo. Segundo tempo, Julimar, um gol que o Cruzeiro deu, 15 segundos. Aí ele agradeceu até o Nicão. Até gol do Nicão a gente tem que aturar hoje. Até gol do Nicão. Sabe, eu já falei aqui, ó. Fora da curva, como citou o Diogo Rui, fora da curva, o papel que fez o seu Rafa Silva. O senhor não poderia fazer isso com seus companheiros? Com o seu treinador que confiou em você, te colocou em campo, você não jogava um tempão? Um clube que te dá toda a condição, sabe? Você não poderia desonrar de forma alguma esse manto azul. Cadê o comprometimento? Cadê a responsabilidade? Cadê o profissionalismo? As imagens não mentem. As imagens não mentem. Estão aí para quem quiser ver a sua atitude em campo, prejudicando consideravelmente o Cruzeiro. Mas eu coloco aqui uma parcela, grande parcela, da conta do seu Fernando Diniz, uma parcela na conta da diretoria que tem que cobrar. Quando eu falo diretoria, não é o dono da SAF não, porque ele vai cobrar da diretoria. É a diretoria cobrar dos jogadores e dessa comissão técnica recém-chegada. Os jogadores, principalmente, eles têm que ser cobrados. Não pode ficar impune essa expulsão
essa agressão com 3 segundos de jogo. A bola mal rolou a agressão. Não pode passar impune. O Cruzeiro tem que tomar uma posição, uma medida, e o seu Rafa Silva proibido de vestir, voltar a vestir essa camisa do Cruzeiro, que eu tenho certeza que essa torcida também não vai aceitar, como não aceita a volta de Dudu ao Cruzeiro. Também não deverá aceitar que Rafa Silva volte a vestir a camisa estrelada, repito. Mas aí é com a diretoria, eu apenas estou aqui emitindo a minha opinião e fazendo o meu desabafo. E vou dizer mais, aí não sou puxa-saco não vem dizer que eu sou puxa-saco não. Pedro Lourenço não merece o que esses jogadores estão fazendo em campo. Não merece. Seu Diniz, corresponda plenamente à confiança. Eu estive na sua apresentação e vi o orgulho, a satisfação, o carinho que o Pedro Lourenço lhe transmitiu e a confiança que ele depositou no seu futebol e no seu projeto. Mas você está fazendo absolutamente nada para melhorar esse Cruzeiro. Absurdo, absurdo as tomadas de posições, por mais que você seja o treinador, mas tome decisões com mais responsabilidade, com mais comprometimento, pô. Com mais visão que você tem, você é bom treinador. Os números realmente dizem isso na sua história. Bom, eu fico por aqui e para fechar, para finalizar, mais uma vez, me desculpem ser repetitivo, eu espero 2 tomadas de posição do Cruzeiro nesse momento. Exclusão do seu Rafa Silva, rescisão de contrato. Com o Diniz nem voa tanto. Mas que ele seja cobrado, o Fernando Diniz, juntamente com todo o elenco do Cruzeiro, principalmente esses jogadores mais experientes, mais bem pagos e que têm que exercer uma liderança sobre os demais. E mais do que isso, mostrarem raça em campo, justificarem com dignidade, vestirem com dignidade, com honra, esse manto azul do Cruzeiro. Lamentável tudo que aconteceu hoje, principalmente a expulsão do seu Rafa Silva e essa escalação inventada pelo professor Pardal. Um abraço.